no livro de Abacuque, livro do profeta Abacuque. É uma passagem bastante conhecida da igreja. O livro de Abacuque é, se não me engano, o quinto livro de trás para frente, né? Dos últimos livros do Velho Testamento, o livro de Malaquias, Zacarias, Malaquias e assim para trás. É o quinto livro. Está entre os livros dos profetas menores. Existem os profetas maiores: Isaías, Ezequiel, Jeremias, e é classificado como profeta maior e menor aqueles que mais escreveram, que tiveram mais escritos, né? Assim como Isaías e Jeremias. Já os profetas menores tiveram pouca literatura, né? E Abacuque foi um desses homens, foi um desses profetas que Deus levantou. Deus, de tempo em tempo, de acordo com a necessidade do povo Israel, de acordo com a necessidade de cada um, né? A necessidade do povo de Israel, o que Deus fazia? Ele levantava homens, levantava profetas, homens que falavam pela boca de Deus, dependendo da necessidade do povo. Assim como Deus levantou a Moisés, porque Israel precisava de um libertador, também Deus, de tempo em tempo, levantava profetas para redirecionar o povo, para colocar o povo no eixo, para trazer o povo para os princípios que muitas vezes o povo de Deus se esquecia, ou saía do eixo da palavra de Deus, da vontade de Deus. Então Deus levantava homens, profetas, que proferiam a sua palavra para resgatar a nação, para levar a nação a adorar a Deus, né? Se voltar dos seus maus caminhos para os caminhos de Deus. Abacuque foi o homem que foi levantado também nessas condições. O povo, vamos ler aqui a primeira passagem aqui do capítulo 3, todos acharam? 3, o 1 e o 2 apenas. Diz assim a oração do profeta Abacuque, sob forma de canto: Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos. Faze-a conhecida na tua ira. Lembra-te da misericórdia. Pai Santo, nós, em nome de Jesus, queremos te adorar, glorificar ao Senhor por esse momento, pela tua palavra, Senhor. Nós aqui, Senhor meu Deus, queremos dizer que o Senhor é bem-vindo em nosso meio, que teu Espírito Santo venha trazer luz à tua palavra, que o Senhor venha falar aos nossos corações, que o Senhor venha nos redirecionar se verdadeiramente estamos fora do caminho ou do eixo, que o Senhor, através da tua palavra, também venha nos redirecionar em tua direção, Senhor, não na direção da qual nós almejamos, não na direção da qual nós vemos, mas que seja na direção da tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, fala com a tua igreja, fala comigo, fala conosco nesta tarde, Senhor, que o teu nome seja glorificado em nosso meio, é o que te peço em nome de Jesus, amém. Amados, eu estava vendo um documentário médico e eu vi um momento assim, que havia uma pessoa, ela estava desfalecendo, ela teve um ataque cardíaco e as pessoas começaram a fazer, bombear na boca dela, bater no peito dela para tentar reanimar e não conseguiam, né? Essa pessoa estava desfalecendo, essa pessoa estava morrendo. Tem um equipamento, que eu não sei como chama aquele equipamento, que eles colocam
Hã? Desinspirabilidade, é isso aí. Quem conhece, eu nem arrisquei falar o nome, porque, né? Mas é aquele aparelho que dá um choque na pessoa, coloca ali aquele aparelho em volta da pessoa, e pum, dá um choque na pessoa, a pessoa chega até a tremer, né? As enfermeiras, os médicos se afastam da mesa e dá aquele choque, e a pessoa dá aquele pulo, e eles aumentam a carga, e novamente dá aquele choque, e a pessoa às vezes volta, né? Aí você vê ela pipi, 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 que volta, né, a bater o coração. Eu fiquei olhando e falei, meu Jesus. E o Senhor me trouxe essa palavra no meu coração. A gente é meio doido, tudo que a gente vê, a gente está vendo a palavra de Deus, a gente está voltando para a palavra de Deus. E Deus me deu essa palavra, avivamento. A palavra avivamento, no hebraico, como diz aqui o profeta Abacuque, aviva, Senhor, a tua obra. A palavra que aparece no hebraico é rim, né? Que fala de avivamento, ou seja, é trazer à vida aquilo que está morto, é reanimar aquilo que não tem mais vida, é resgatar aquilo que está desfalecendo. Chama rim. Dá a impressão que seja rim, né? Mas no hebraico ele intensifica o H, rim, né? Que significa tudo isso que eu vou falar para vocês. E o Senhor me levou a pensar nessa palavra, meditar no profeta Abacuque. Abacuque foi colocado num tempo que Israel estava abandonando os caminhos do Senhor, estavam se afastando, se apartando dos caminhos do Senhor, das obrigações para com o templo, das obrigações na área social, no relacionamento com a igreja, ou com o povo, ou com o templo. Muitos já estavam buscando balaíns, muitos já estavam buscando outros entretenimentos, postes ídolos, estavam se afastando da vontade de Deus, se afastando, se esquecendo. Isso foi indo de geração para geração, não foi de um dia para o outro, começou pelos pais, passou pelos filhos, aquele desânimo, aquele desapego, aquele afastamento, aquele esfriamento espiritual, foi passando de pai para filho. Deus vendo essa situação de Israel, porque Deus ama Israel, Deus, Ele te ama, Ele ama também Israel, era o povo dele, é o povo escolhido dele, uma nação da qual Ele elegeu, uma nação da qual Ele preparou. Malaquias chega a dizer que ele falou: eu não escolhi vocês porque vocês eram de grandes números, eu não escolhi vocês porque vocês eram um exército forte, não, eu escolhi vocês ainda nos pés de Abraão, quando não se havia família ainda, quando não se havia povo, vocês já eram o meu povo escolhido. Deus, Ele quer ser exaltado, meu amado. Ele poderia ter pego Babilônia, Assíria, podia pegar Roma, que eram os grandes impérios, e fazer dela uma grande nação. Mas qual o mérito que ele teria nisso? Nenhum, porque já eram grandes, ao contrário de Israel. Ele escolheu Jacó, um povo pequeno, e fez dele um povo grande, um povo grande. Então, quando Deus percebeu que Israel começou a se afastar dos princípios dos quais Ele estabeleceu, Ele levanta Abacuque e fala: Abacuque, eu vou enviar justiça. Amém, Senhor, porque o Senhor é um Deus de justiça. Se o teu povo precisa de justiça, é o Senhor quem manda a justiça. E Deus diz a ele: Abacuque, mas eu vou mandar um povo pior que Israel, e vou usar esse povo para açoitar Israel. Israel precisava levar um choque, Israel precisava ser chocado, Israel, para ser despertado, ele tinha que tomar um choque. E a forma da qual Deus viu foi isso: mandar com que os babilônios viessem, invadissem Judá e levassem o povo cativo. Abacuque começa a brigar com Deus: como pode um Deus de justiça
Como pode um Deus de amor, que escolheu esse povo, que levantou esse povo, agora chama um povo pior do que ele para castigar, para fazer justiça? Começa essa luta entre Abacuque e Deus. Então é verdade que no capítulo 3, ele reconhece a soberania de Deus, ele conhece a bondade de Deus, então ele faz aquela célebre oração: ainda que a figueira não dê o seu fruto, ainda que falte, e assim vai. Ele faz essa declaração porque ele reconhece a soberania de Deus, ele reconhece que Deus sempre vai ter o melhor para nós, independente dos caminhos dos quais ele nos conduz, independente dos caminhos dos quais ele nos leva a seguir, a vontade dele é boa, é perfeita e agradável, vai sempre ser. É que nós muitas vezes não entendemos, muitas vezes não compreendemos, mas os caminhos de Deus sempre nos vai levar para mais próximo dele, porque ele nos ama e ele quer o nosso bem. Israel precisava ser avivado, e Deus usou essa forma para avivar Israel, permitindo que ele seja levado ao cativeiro. Nos nossos dias, trazendo para os nossos dias, o caminhar do dia a dia, o trabalho estressante, a comunhão em meio à igreja, que muitas vezes é deficitária, os acontecimentos que acontecem no meio gospel ou no meio evangélico, que muitas vezes escandaliza o povo, atitudes de líderes que escandaliza, que desanima o povo e faz com que o povo venha a ficar um pé atrás, já não vê a igreja com os bons olhos, já não vê o evangelho com bons olhos. A tendência qual é? Um esfriamento, um afastamento, um comodismo. O mundo também opera nesse sentido, para nos esfriar, para nos afastar do propósito de Deus. Existem alguns sintomas, eu classifiquei alguns sintomas, de que nós também precisamos, nós estamos vivendo a igreja, amados. A igreja, ela está vivendo um tempo, talvez seja um dos tempos mais difíceis de toda a história da igreja. Por quê? Quando a igreja começou, no começo da igreja, a igreja era perseguida, os cristãos eram perseguidos, e a igreja crescia cada vez mais. As pessoas temiam Deus a mais, se apegavam mais a Deus. Hoje, a perseguição é de uma forma camuflada, e a gente nem percebe que a gente está se esfriando, a gente nem percebe que a gente está se afastando dos propósitos de Deus, da vontade de Deus, da palavra de Deus, da comunhão para com Deus. Nós nem percebemos. O mundo tenta nos envolver, o mundo tenta nos distrair e nos roubar do propósito de Deus. Ninguém fica doente do dia para a noite, ninguém esfria do dia para a noite, ninguém se afasta do dia para a noite. É tudo de uma forma gradual e paulatina. Quando a gente está enfermo, quando a gente vai ficar enfermo, começa a aparecer alguns sintomas antes da enfermidade surgir. Quando você vai ficar com gripe, você já começa a fazer o quê? Espirrar, é ou não é? São sintomas que você vai ficar resfriado. Se começa a fazer um mal-estar na tua barriga, são sintomas que você vai ter uma necessidade urgente. São sintomas. A pessoa está ali meio enfraquecida, meio desfalecida, meio fraca. Eu, quando não sabia que eu tinha o diabetes, estava com 45 anos, mas eu percebi que comecei a ficar caído, desanimar, sem força. Estava aqui naquela hiena, né? Ó vida, ó dia, ó azar, né? Porque a diabetes derruba a gente, a vitamina do nosso corpo, né? Então, esse foi um dos sintomas que indicou que eu estava com diabetes. Era um suador na cama, irmãos.
um suador, não era por nada não, que suava sozinho mesmo, mas de transpirar, isso não é normal. Aí foi ver que era triglicérides, estava muito alto. Então sim, são sintomas que vai surgindo, e que a gente percebe, eu estou doente, eu estou precisando de remédio, estou precisando de assistência. Israel também teve lá os seus sintomas, começaram a se afastar de Deus, começaram a se afastar lá dos princípios de Deus, pararam de observar, de ter comunhão. E meu seu povo, e nós, que somos Israel, nos dias atuais de Deus, que é o povo de Deus, a igreja é o povo de Deus, amém, amados? Você se acha povo de Deus ou não? É pela fé, viu, amados? É pela fé. Não existe prova, não existe testemunho, não existe contrato, não existe nada, é pela fé. Eu creio que sou o povo de Deus, eu creio que fui escolhido pelo Senhor, eu creio que sou salvo pelo Senhor, é pela fé. É pela fé. E nós hoje em dia, amados, quais são os sintomas que nós sentimos quando nós precisamos também de um avivamento? Eu coloquei como tema aqui, quando é que nós precisamos de um avivamento? Quais são os sintomas que vai demonstrando que a gente precisa passar para um avivamento, um novo avivamento, um novo compromisso para com Deus, a alegria de estar na casa do Senhor, a alegria de estar na presença do Senhor, na alegria de estar junto com os irmãos. Hoje em dia parece que ir na igreja é um peso, é um tédio. Hoje em dia as igrejas estão tentando inventar muitas coisas para tentar trazer as pessoas para a igreja. Eu não concordo com isso, eu acho que isso é errado. O avivamento quem dá não é o pastor, o avivamento quem dá não é a igreja, o avivamento quem dá é o Espírito Santo de Deus, o avivamento quem dá é o próprio Deus. Não são festas, não são canções ou cantores, não são pastores. É o Espírito Santo que traz o avivamento, é o Espírito Santo que traz um fôlego novo, é o Espírito Santo que reaviva, é o Espírito Santo que traz alegria, é o Espírito Santo que restaura a comunhão. Às vezes chegam a perguntar, irmão, eu já coloquei uma coisa no meu coração, eu não caio nessa. Nossa, quanta gente, domingo passado faltou tanta gente na igreja. A gente tenta elaborar algum trabalho para não dar certo, a gente tenta, está aqui para tentar. Mas tem muitos pastores que caem em depressão, em tristeza, porque ele acha que o problema é ele, o problema está nele. Satanás aqui não. Em nome de Jesus, eu não vou cair em depressão, porque tem o Espírito Santo de Deus que mora dentro de mim. Eu tenho a palavra de Deus que me norteia. Então eu não vou cair nessa enrascada do diabo, não vou. Eu vou continuar subindo aqui falando a palavra de Deus, pregando o evangelho que transforma a vida. Não vou falar de mim, mas vou falar do amor de Jesus, porque é Ele quem cura, é Ele quem restaura, é Ele quem alegra, é Ele que dá força, é Ele que dá ânimo. Porque se eu falar de mim mesmo, amado, você vai desanimar. Se eu falar do meu desânimo, você também vai desanimar. Mas eu quero te falar de Jesus, autor e consumador da nossa fé, nossa esperança, nosso baluarte, a nossa alegria, Jesus. Então existem alguns sintomas que às vezes a gente nem percebe, alguns sintomas que mostram que a gente precisa verdadeiramente de um avivamento. Quando a gente deixa de orar, amados, quando a gente para de orar, é porque a gente precisa de um avivamento. A gente precisa ser avivado. Irmãos, quero falar aqui com os casais. No meio do casamento, quando a coisa não está bem, quando o relacionamento não está bem, quando as ideias não estão batendo muito bem, o que acontece com o casal? A primeira coisa que acontece, acaba o diálogo. É ou não é? A conversa já não é mais a mesma. Ou nem vou conversar porque a gente não se entende. É melhor você ficar para lá do que eu ficar para cá. A primeira coisa que acontece quando está tendo uma dificuldade em um relacionamento é a falta de conversa, a falta de diálogo. A oração, o que é a oração?
É quando eu converso com Deus. O que é oração? É quando eu estou falando com meu pai. Mas se eu não falo com ele, é porque está tendo algum problema. Estou tendo alguma dificuldade no meu relacionamento. A Bíblia me diz que eu devo orar sem cessar. Andando, estou orando. Dirigindo, estou orando. Deitado, estou orando. Orar, falar com Deus, manter comunhão com Deus. Muitas vezes, amados, na caminhada cristã, nós esquecemos que através da oração o mar vermelho se abriu. Através da oração pessoas foram curadas. Através da oração você batalha com o inimigo e tem a vitória, porque o nosso Deus nos dá a vitória. Mas nós estamos envolvidos com tantas coisas, estamos cansados com tantas coisas, estamos preocupados com tanta coisa, e nos esquecemos de orar a Deus e falar com Deus, que é aquele que tem a solução de todas as coisas. Buscamos tantas coisas, fazemos tanta coisa, mas eu não tenho tempo para orar. Eu não consigo separar um tempo para orar. E quando vai orar, se pensa em orar, ele vai orar na hora que ele está morto, está caindo de sono. Ele senta na cama, Senhor, meu Deus, meu Pai, cai para trás e dorme. Que oração é essa? Que comunhão é essa? Depois fica capengo, depois fica caído, se sente abatido, se sente fraco. Por que será? Porque não tem comunhão com Deus, não perde ou não gasta. Andar com Deus e falar com Deus não é perder tempo, é ganhar tempo. Dobrar os joelhos e começar a adorar a Deus e a glorificar o Senhor. Senhor, Tu és o Deus da minha vida, eu preciso do Senhor, eu quero estar com o Senhor. Mas não, a gente está envolvido com tantas coisas, a nossa visão está voltada para tantas coisas, está voltada para irmão, o comportamento do irmão, está voltado para o comportamento do pastor, como o pastor vai pregar, como o cantor vai cantar. Amado, a gente esquece a essência da nossa fé. A nossa fé está firmada na nossa comunhão para com Deus. A oração, amados. O que o povo de Israel fez diante do Mar Vermelho? Clamaram a Deus. Clamaram a Deus. O que Deus fez? Moisés, levanta teu cajado. E o mar se abriu. Através da oração, clamou. Muitas vezes a gente quer levar as coisas na força do nosso braço, do nosso jeito. Não, meu amado. Nós, quando conversamos com Deus, não pode ser um monólogo, tem que ser um diálogo, porque o nosso Deus tem ouvido para ouvir, o nosso Deus tem boca para falar, e Ele fala. A oração, amados, é o combustível do crente. A oração nos impulsiona. Amados, se eu ficar olhando para o defeito do meu irmão, eu vou desistir. Se eu for ficar olhando para as coisas da igreja, ou para as coisas do mundo, eu vou desistir, eu vou desanimar, porque perfeito só tem um, Jesus de Nazaré. Ele é perfeito, Ele é absoluto, Ele é soberano, Ele é Senhor dos senhores, Ele é Rei dos reis, Ele é meu Salvador. Teve um irmão que eu vi contando na internet também uma história. Chegou um irmão para o pastor e falou: pastor, vou embora da igreja. Mas por que você vai embora da igreja? Não, eu estou sentindo a igreja ser meio fria. A igreja, os louvores assim já não é mais a mesma coisa. Eu vejo as irmãs ali, eu vi no corredor ali, as irmãs, você vai no banheiro, você escuta as irmãs, mas no banheiro, é que o banheiro fica pertinho do louvor das mulheres. Então eu estou desanimado, eu quero parar, eu quero desistir, eu quero dar um tempo. Você já pensou se Deus também desse um tempo para nós? Você já pensou? Eu vou dar um tempo para você, vou cortar o teu ar, eu vou cortar o teu fôlego, eu vou paralisar você, vou dar um tempo para você.
Pensou? Mas nós muitas vezes queremos, dá um tempo, Senhor, dá um tempo, eu quero dar um tempo. Quero dizer para você, meu amado, a igreja é um órgão espiritual humano e espiritual ao mesmo tempo. A parte humana é falha, que aonde o homem põe a mão, está sujeito a falha. Mas a parte divina, ela é santa, ela é soberana e ela não falha. E a igreja é dele, a igreja não é do homem, a igreja é dele. E esse pastor disse a essa pessoa: tá bom, você quer ir embora da igreja? Você vai embora da igreja, mas primeiro você vai fazer um teste comigo. Pega uma xícara, enche de café, e você vai dar 3 voltas na igreja. Aqui, ó. Cuidado, mas você não pode derramar uma só gota. E ele atravessou a igreja, dando as 3 voltas, olhando para a xícara, para não deixar ela gotejar ou pingar no chão. Ele chegou diante do pastor: consegui. Está vendo? Se você focar na pessoa de Jesus, você vai conseguir também. Não foca em coisas, não foca em igreja, não foca em pessoas, não foca no pastor, foca em Jesus. É nele. Você vai buscar força? É nele. Quer ouvir uma palavra? É dele. Oração, amados. Jesus chega a dizer: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. A gente busca tanta coisa, arruma tempo para tanta coisa, mas se esquece de orar. Não tenho tempo de orar, eu não tenho tempo para falar com meu pai, eu não tenho tempo para falar com Deus. E aí a gente vai se definhando cada vez mais. Eu passo a entender que eu preciso de um avivamento, eu passo a entender que eu preciso passar por um despertamento. Eu estou morrendo espiritualmente, eu preciso do choque do Espírito Santo, eu preciso do impacto do Espírito Santo para ter vida, porque aquele que tem vida tem fôlego, aquele que tem fôlego, ele louva a Deus. Oração, amados. Quanto tempo você não tem orado? Quanto tempo faz que você não dobra o teu joelho e busca a presença de Deus? Ah, mas eu não estou bem. Ah, eu estou meio parado, meio desanimado. Busca força naquele que tem força. Busca poder naquele que tem poder. Busca vida lá naquele que tem vida. Oração, amados. A Bíblia fala que através de oração, mortos ressuscitaram. Através de oração, vidas foram transformadas. Através de orações, cadeias se abriram. Foi através da oração. Mas eu não tenho tempo para orar. Eu preciso passar por um novo avivamento. Eu preciso despertar, eu preciso ser chocado, assim como aquele homem recebeu aquela carga elétrica, aquela descarga elétrica, eu também preciso receber uma carga do Espírito Santo de Deus. Mas não estou falando só para você, eu estou falando para mim também. Pau que bate em Pedro e bate em Paulo também, é assim que fala, né? Quando é que eu preciso, quando é que eu vejo, quando é que eu entendo que eu preciso de um avivamento? É quando eu tenho mais tempo para ficar no WhatsApp, quando eu tenho mais tempo para ficar no Facebook, é quando eu tenho tempo para ficar assistindo programas, é quando eu tenho para fazer tanta coisa nas redes sociais, mas eu não tenho tempo para ler a Bíblia. São coisas pequenas, amados, é um leitinho espiritual. Ah, mas eu não consigo ler a Bíblia, toda vez que eu vou ler a Bíblia, me dá sono, toda vez que eu vou ler a Bíblia eu não entendo nada, porque fala de um jeito lá que eu não consigo entender. Desculpa do aleijado e a muleta. Se esforça por tanta coisa, para aprender tanta coisa, mas quando se trata de umas coisas de Deus, se acha impotente, fica inventando 1001 desculpa. Não tenho tempo para ler a Bíblia. Toda vez que eu vou ler a Bíblia me dá sono. Vai dormir, mas acorde e vai ler a Bíblia. Amados, a Bíblia, Salmo 91, verso 4, ela é escudo, é verso 4? Verso 4, ela é escudo e bloqueio, pavês e escudo.
A tua palavra é pavê, Jesus. Pavê, amado, é um escudo que vai aqui no antebraço. O soldado que tinha aquela armadura, ele tinha pavê. É uma armadura pequena que vai aqui no antebraço. E escudo é o que vai no braço. A palavra de Deus é escudo. Como eu posso me defender das artimanhas de Satanás se eu não conheço a palavra de Deus? Como eu posso entender o agir de Deus se eu não conheço a sua palavra? A palavra de Deus parece que é algo tão banal, amados. Mas eu entendo que o crente ele precisa ser reencrentado, ele precisa ser evangelizado, ele precisa ser alguma coisa a fazer, mas ele precisa reviver. Coisas básicas que a gente vai jogando fora, vai se esquecendo. Quando Jesus foi tentado, amado, no deserto, o que ele falou? Está escrito: nem só de pão viverá o homem. Está escrito: não adorará somente o Senhor teu Deus. Está escrito, escudo, palavra é escudo. Crente não conhece a Bíblia. O Espírito Santo fala através de quê? Da Bíblia, da palavra de Deus. Se eu não conheço a palavra de Deus, como é que eu vou entender a sua voz? Como é que eu vou entender a sua vontade? Como é que eu vou lutar com Satanás? Se eu estou desprotegido. A palavra de Deus é alimento. Eu levanto de manhã com fome. Eu acordo com fome. Eu preciso comer. Bom seria se a gente acordasse com fome da palavra de Deus. Bom seria se a gente acordasse com fome, com sede da palavra de Deus. A gente só pensa em encher a pança. E está certo, come mesmo. Mas se alimente da palavra de Deus também. Leia, medite na palavra de Deus. Está escrito. O Espírito Santo fala através da palavra dele. Nós ganhamos vida quando nós ouvimos a palavra de Deus. Nós nos animamos quando ouvimos a palavra de Deus. A Bíblia não foi feita somente para você vir no domingo na igreja e trazer debaixo do braço. Não, ela foi feita para você comer. Ela foi feita para você respirar ela, degustar ela, devorar ela. Quando eu deixo de ler a palavra de Deus, quando não tenho tempo para ler a Bíblia, quando eu tenho sono para ler a Bíblia, quando eu vou ler a Bíblia, então eu entendo que eu preciso de um avivamento, eu preciso de um despertar de Deus. A igreja batista, eu não sei se pode dizer que eu tenho orgulho da minha humildade. Não, não dá certo. Mas a igreja batista, amado, os batistas são conhecidos, são respeitados por conhecer a palavra de Deus. Amados, esse é o estandarte dos batistas. É o estandarte da igreja batista. Entender a palavra, ter domínio na palavra. Mas infelizmente, amados, essa geração que está vindo, está deixando de carregar esse estandarte. Porque tem preguiça de ler a Bíblia. Porque tem preguiça de olhar, examinar as Escrituras. A Bíblia é o teu alimento. É o teu alimento espiritual. É a Bíblia que te sustenta. É a palavra de Deus que nos dá vida. Por isso que tem muito crente capenga. Tem muito crente que está andando de um lado para o outro, que nem se fosse um bêbado. Porque não sabe. Estão falando de profecia lá, eu vou correr para lá. Está tendo a unção aqui do lagartixa, vou para cá. Até a unção do leão está para cá. Paulo chega a chamar que São Pedro, né? Chega a dizer que nós somos que nem folha seca, levada ao vento.
Por quê? Porque não tem os pés firmados sobre a rocha. Se você conhecer a Bíblia, ninguém te engana. O diabo não te engana, o homem não te engana, o mundo não te engana, ninguém te faz de tonto. A Bíblia, amados. E Deus deixou para nós. Quando eu não leio mais a Bíblia, amados, eu percebo que eu preciso passar por um avivamento. Quantos crentes rebeldes, amados, que se rebelam contra Deus, se rebelam contra a igreja, não se submete à palavra de Deus. Isso é rebeldia. Maridos que muitas vezes forçam a mulher a ser submissa. Não, a palavra de Deus diz que a mulher tem que ser submissa, que o homem é o cabeça da mulher, mas ele não se submete à palavra de Deus. Rebeldes. São rebeldes contra Deus. Teve um determinado momento que Israel também se rebelou contra Deus. Quando Deus disse para ele: olha, eu tenho uma terra prometida para vocês que mana leite e mel, terra de gozo, terra fértil, terra boa. Vão lá espiar ela e vejam como ela é. Foram lá espiar a terra e voltaram e falaram: ih, rapaz, esse negócio é pipa, não vai dar para enganar não. Mas Deus falou que vai dar. Ele falou, mas não sei não. Quem vai aguentar aquele gigante? Os nomes lá são grandes. Inclusive eu estava no mercado, eu vi assim, um cacho de uva, umas uvonas, não sei nem qual o nome dela, grandona, umas bolotonas. Mas eu puxei ela assim, irmãos, um cacho desse, mais ou menos desse tamanho. Tinha 2 quilos um cacho de uva. Eu levantei, eu lembrei dessa passagem, falei: Jesus, o pessoal lá carregou um cacho de uva com 2 homens. Eu nem sabia se estava boa ou não estava. Eu falei: eu vou levar, só por causa da beleza dela. Mas é gostoso, experimentar em casa, é gostoso, valeu a pena. Deus falou que é terra boa, Deus prometeu a terra para os homens. Os homens falaram: não, não vai dar não, mas Deus prometeu. Não, está falando que ele é mentiroso. Essa atitude de rebeldia está falando que Deus é incapaz, é incompetente. Não, não, não. Olha, eu vou abrir as janelas do céu sobre a vida de vocês. Não, não, Deus não consegue fazer isso. Deus não. Que isso? Isso é rebeldia. Pessoas que muitas vezes não se adaptam com uma igreja, quer se adaptar com outra igreja. Não, o defeito não está na igreja, o defeito está em você. Sabe por quê? Porque a gente fica olhando para os outros, olhando para o defeito dos outros, esquece de olhar para os nossos defeitos. Eu tenho defeito, e você também tem defeito, ou não? Eu sou pecador, mas você também é pecador, porque a Bíblia diz que nós somos pecadores, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Se eu digo que não sou pecador, já me tornei pecador porque menti. Rebeldes se rebelam contra Deus, se rebelam contra os seus líderes. A dificuldade, amados, nem sempre está na pessoa alheia. Às vezes o erro está em nós. Tem um ditado, tem um conto que fala que a mulher limpava, ela limpava a vidraça dela lá todo dia, né? Mas eu olhava, parece que via a sujeira, a sujeira está na outra vidraça, parece que é alguma coisa assim. Hã? Na vidraça dela, né? Cada vizinha, né? Sabe mais ou menos isso, amados. Você entendeu, mamãe? Não entendeu, paciência. Mas às vezes o defeito, amado, não o defeito não está no vizinho, o defeito está em você. Não é na janela do vizinho, o defeito está na dela, na tua janela. Vocês entenderam? Aí o que vocês procuram a Betânia, eu explico para vocês. Mas às vezes a gente fica olhando o defeito para os outros, mas esquece de olhar para o defeito da gente. Todos nós somos falhos, todos nós temos defeitos, todos nós.
Se você não passar aquele desodorante, você não cheira o sovaco? Eu também. Mas a gente tem cheiro dos outros, da gente não sente. Oh, Jesus. Amados, quando eu percebo que eu preciso de um novo avivamento, amados, quando eu me rebelo contra Deus, contra a sua palavra, quando eu não consigo obedecer a palavra de Deus, é porque eu preciso de um avivamento, eu preciso tomar um choque. E amados, Deus é especialista em dar choque. Vocês já ouviram o 6ai de Isaías? Já ouviram o 6ai? Ai daqueles. Ele fala 6ai. É o ai de Deus, amados. Quando ele dá choque, você vai gritar ai. Quando ele mandar outro choque, você vai gritar ai. No terceiro, ai, porque está doendo. Se você se enquadra, amados, nessas condições, se prepara pelo ai de Deus. Mas ele faz isso porque ele te ama. Ele faz isso porque ele quer conserto. Ele faz isso porque ele quer trazer você de novo para o eixo. Quais são os sintomas que indicam que eu preciso de um novo avivamento? Quando eu abandono o meu primeiro amor. Lembra quando você casou? Aqueles que são casados. Quando você conheceu a esposa, que hoje é tua esposa. Mas que bichinho bonitinho. Olha que bonitinha. Olha a gracinha. Olha a barriguinha dele. Não é assim? Os defeitos da pessoa é o ó do borogodó. Porque tudo é bonito, não é verdade? Vai passando o tempo. Casa, meus filhos. Aí a barriguinha já passa a ser pança. Ai, Jesus. Tanta coisa que a gente fica pensando, a gente vai longe. Mas você sabe, né? Você está aterrorizado, mas você sabe. Amém, amados? Mas quando a gente vai para Jesus, quando a gente chega a Jesus, que a gente se converte ao Senhor, que a gente chega na igreja, a gente acha que está no meio de santo. Não sei se foi assim com vocês. Nossa, o povo da igreja é tudo santo. Eu vejo o pessoal orando. A Priscila, quando está orando, então, eu fico até pertinho dela, porque eu escuto ela orar. Olha, eu quero aprender a orar desse jeito. Eu vejo o Henrique tocando. Nossa, eu quero aprender. Eu vou ficar perto do Henrique, porque ele, nossa, quando ele toca, parece que é os anjos que estão tocando. É o primeiro amor. Você não vê defeito em ninguém. Todo mundo é crente, todo mundo é santo. Passa alguns anos. Aí você começa a ver o defeito. Até a primeira pessoa chegar, rapaz, estou precisando de dinheiro emprestado aí. Você empresta para mim? Não, está na mão. Eu te pago tal dia. Fica na paz, irmão. Deus te abençoe grandemente. Deus é poderoso. E empresta o dinheiro. Passa os dias, aí você fica pensando, nossa, irmão, nem está falando paz do Senhor mais. Nossa, irmão, está entrando pela porta do fundo, eu estou entrando pela porta da frente. Aí ele começa a se esfriar. Perdeu interesse pela igreja, perdeu interesse pela comunhão. Mas Deus teve culpa? Jesus teve culpa? Não, amado, ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e sempre. É que a gente fica focado no defeito das pessoas, a gente pode desanimar. Deus, ele é perfeito, amados. Deus é bom. É nós que temos o defeito. Em Apocalipse fala assim, olha, tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Ele está falando para o pastor da igreja de Éfeso.
começou a obra com tanto entusiasmo, começou a obra com tanta alegria, com tanta força, mas com o decorrer do tempo ele foi desanimando. Na carreira cristã, muitas vezes nós acontecemos isso, a gente vai ficando meio dormente, não vou nesse domingo não, vou deixar, não vou nessa ceia não, deixa para a próxima. Eu percebo, meu amado, que eu preciso de um despertar de Deus. Deus, Ele permitiu que Israel recebesse um choque, fosse chocado, permitiu que Israel fosse aprisionado, levado cativo pelos babilônios. O que Deus precisa fazer também, para que você venha despertar? O que o Espírito Santo de Deus precisa fazer na tua vida, minha vida, para que a gente venha se voltar ao Senhor? O que Deus precisa fazer, meu amado? O que Deus precisa fazer?